o projeto dessa noite, a aula número 4 da Escola de Profetas, que fala a respeito, então, da questão da lealdade. Porque Deus foi leal desde o princípio. Deus fez com o ser humano uma aliança. E Ele honrou essa aliança e honra essa aliança. Porque ao dizer Ele que toda alma que pecasse essa morreria, Ele disse, entretanto, que se alguém cumprisse todo o quesito da lei, por amor a esse, Ele perdoaria toda a humanidade. Se pelo pecado de um entrou, o pecado no mundo, pela obediência de um entraria então a graça e a salvação. E na impossibilidade nossa de cumprir esse trato, o Senhor assume a morte infame de cruz. Ele se torna, portanto, humano para cumprir esse quesito que Ele mesmo estabelece, porque o Senhor é leal, o Senhor amou o mundo lealmente e de tal maneira, e assim, portanto, esse é um dia que lembramos esse lado de Deus, de ser leal conosco, de ser cumpridor de alianças. Isso é importante. Vamos ver então o texto que está no começo de João, no capítulo 13, justamente o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa expressão, amar até o fim, eu me lembro, eu acho que eu preguei sobre isso a última vez no funeral do filho da senhora Dona Ernestina. Foi no funeral do Márcio. Acho que é a última vez que eu usei esse texto. Sobre amar até o fim. De ir até, que o amor acompanha-nos até quando nós fechamos os olhos. Que Deus, portanto, na pessoa de Jesus Cristo, Ele amou-nos até o fim, mesmo quando manifesta-se na ceia do Senhor um ato de traição entre os seus apóstolos. O Senhor então manifesta essa característica de levar o seu amor por nós até as últimas consequências, até o final do seu ministério. Então essa expressão que João registra, diz assim, que Jesus nos amou até o fim. Isso é lealdade. Isso é lealdade conosco. Isso é um desejo mesmo de honrar um vínculo de consideração e de amor. A forma humana de amar parece que ela se quebra ou ela se encerra quando nós erramos uns com os outros. Se de repente, minha esposa me magoa ou me ofende, eu me sinto no direito, às vezes, de encerrar um convívio ou de interromper um sentimento, justificando-me e apoiando-me, ora, num sentimento de rejeição, de ofensa, de traição. Mas Jesus revela essa lealdade conosco, porque mesmo que nós tenhamos sido desleais com Ele, Ele responde à nossa deslealdade, Ele responde ao nosso pecado com um gesto de amor às últimas consequências. Uma das últimas frases de Jesus na cruz é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O Senhor nos libera do peso dos nossos próprios pecados. Jesus amou-nos até o fim. E isso, quer dizer, essa forma de amarmos o nosso pastor mesmo que ele falhe, amarmos nossa esposa mesmo que ela erre, amar nosso filho mesmo que ele seja imperfeito, amar um patrão difícil, amar o estranho, irmos nesse amor até as últimas consequências. Essa é a forma real e concreta com que Deus não falou que amava. Deus amou. Em Jesus, nós fomos amados até o último fôlego, até
o último suspiro. Relacionamentos que foi, portanto, que Deus veio restaurar em Jesus. A palavra religião significa religare, né? Vem da palavra latina religare, que é reemendar, recolocar pontos que estavam rompidos. O cristianismo é, portanto, a manifestação de uma fé que acredita que Deus desejou estabelecer conosco um relacionamento. E Ele vai dizer através de Jesus Cristo: olha, eu já não vos chamo servos, né, mas eu vos chamo amigos. Eu não vim para que vocês me servissem, eu não vim para que vocês me cultuassem, eu vim para que nós tivéssemos relacionamento de amizade. E o Senhor assim quer que nós sejamos, né, filhos sentados à mesa do Pai, e que integremos o coração um do outro através de uma fraternidade. Você, meu irmão Miguel, você, minha irmã Berli. Ah, mas a gente não nasceu do mesmo sangue, do mesmo Pai, mas em Deus nós somos juntados. O Senhor deseja, né? E Jesus fala isso, né? Eu estou indo preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. A vontade de Deus é, portanto, que nós estejamos juntos. E esse estar junto não é quando a graça, a glória futura se manifestar. Esse é um desejo de Deus nos dias de hoje, que nós desenvolvamos relacionamentos. Agora, os relacionamentos, eles têm, né? Eles têm mão dupla. No discipulado, que é o propósito de Deus, né, de organizar-nos como família da fé, eu preciso dar e eu preciso receber. Não tem como, né, nós apenas queremos muitas vezes receber. Eu quero receber a atenção do pastor, eu quero receber a atenção do líder, eu quero receber, eu não tenho nada para dar. Igreja, tem muita gente que vem apenas receber, mas ele não sente um compromisso de dar. Às vezes ele não dá a frequência, às vezes ele não dá o dom e o talento, às vezes ele não dá a contribuição financeira para o lugar caminhar, ele não dá, né, a sua contribuição para o projeto de Deus acontecer. Essa forma que Deus estabelece de lealdade, expressa em relacionamentos, em ligações de afeto e respeito e consideração, é uma relação de mão dupla, né? E na biologia, existem 3 formas de relacionamento entre seres vivos que a gente, quando lecionava, falava a respeito disso. O parasitismo é quando um tira proveito do outro e ainda o prejudica. Carrapato mesmo. Ele suga o outro, ele prejudica o outro para se manter, né? Ele seca o outro. Relacionamentos em que eu me agarro, né? Relacionamentos em que eu tiro, e eu sou egoísta, e eu quero o outro para mim, eu quero a atenção exclusiva para mim, eu quero o afeto para mim, eu não reparto ele com ninguém. Isso é um parasitismo, né, espiritual. O Senhor nos estabelece, portanto, aqui, irmãos uns dos outros, em que eu não estou apenas aqui para sugar, eu estou aqui para interagir. Né? Então, há alguns relacionamentos doentios no meio do povo de Deus. É o sugar, é o tirar, né? É o querer apenas em proveito próprio, mesmo que o outro, né? Mesmo que o outro esteja sendo prejudicado pela minha forma, né, de usá-lo, né, pela minha forma de apoiar nele. Nos relacionamentos saudáveis, o parasitismo entre nós não pode acontecer. Existe uma outra forma de expressão de relacionamento entre os seres vivos, eles chamam de comensalismo. É aquele que vive do resto do outro.
ele não se preocupa em estabelecer um contato com o outro, mas ele se alimenta do que sobra da vida do outro. Então tem gente que não se relaciona com ninguém num lugar assim. Mas ele tira proveito da música, ele tira proveito de quem ora, ele tira proveito do ar-condicionado, ele tira proveito, né, do chá das mulheres. Ele aproveita uma coisinha ali, ele aproveita uma coisa ali, mas ele não se estabelece vínculos, ele não conhece ninguém, ele não partilha com ninguém, ninguém sabe onde ele mora, ninguém sabe do que ele precisa, porque sabe, ele está, mas ele não faz parte, ele está aqui, mas ele não coexiste. Nós não fomos chamados por Deus para sermos estranhos num lugar como esse. Eu vim aqui em primeiro lugar para que sim, eu fosse suprido através de Deus naquilo que eu carecesse. Mas, por outro lado, eu estou aqui para suprir alguém, eu estou aqui para interagir, né? E o mutualismo é a terceira forma de relacionamento que a gente conhece nessa natureza que Deus criou, onde os dois são beneficiados. O exemplo maior a respeito disso, né, de mutualismo no mundo natural, é uma relação que existe entre um fungo e uma alga. Ele é chamado líquen. A alga vive na água, ela não consegue viver no seco. E o fungo não faz fotossíntese, então ele não consegue produzir comida. Então um juntou com o outro. O fungo dá a umidade, a alga fica dentro dele, aproveitando a sua água, e ele fornece à alga a sua alimentação. Se você separar os dois morrem. A vida do líquen, ele parece uma renda que cresce nas cascas das árvores, eles têm uma cor acinzentada. Aquilo é um líquen, é uma associação, é talvez a forma mais perfeita de interdependência que existe na natureza. Talvez tenhamos algumas outras que também são assim, mas Deus não estabeleceu, né, como modelo de relacionamento para nós, uma coisa que fosse pesada, uma coisa que fosse cansativa, uma coisa que fosse esgotante, uma coisa que fosse sufocante. Nem da mesma forma que a gente coexistisse como um bando de estranhos, aproveitando o que sobra de cada um. O Senhor nos coloca um na vida do outro, né? Da mesma forma como Jesus foi colocado na nossa vida como modelo, né? O Senhor nos amou de tal maneira, e Ele queria então o nosso amor de volta. E assim Ele se doa por nós, e hoje Ele espera que nós nos doemos por Ele. Porque a vontade dele era continuar a falar ao mundo, a ministrar ao mundo. E assim, portanto, nós somos chamados por Deus para, né, interagirmos com as pessoas como Jesus interagia no seu tempo e continua a interagir e a depender através de nós. O Senhor quer, portanto, que nós estabeleçamos, né, relacionamentos construtivos, não sufocantes, nem isolados como ilhas, né, emocionalmente falando. Precisamos nos conhecer, precisamos existir um na vida do outro, precisamos saber alguma coisa além do nome, precisamos saber como está o coração, como estão as necessidades, quais são as vitórias, quais são os temores. Eu preciso ser suporte, eu preciso também ser suportado nos meus momentos de dificuldade. Relacionamento são estabelecidos a partir de escolhas, né? Quando me casei, eu fiz uma escolha. Quando eu decidi fazer parte de uma igreja, eu fiz uma escolha. A partir do momento, então, que você vai fazendo escolhas, você vai desenvolver a partir dessas escolhas seus relacionamentos. Hoje alguém me falava, não, é porque
lá na faculdade, eu fiquei conhecendo tal coisa, eu convivo com alguém que fuma maconha, com alguém que toma o santo daime, eu brinquei com ela, falei, você está precisando mexer nos seus relacionamentos. Porque olha lá, né, com quem você tem lidado e que tipo de gente, com quem você tem feito vínculos, né, com quem você tem feito e construído as suas relações de amizade. Evidentemente que Jesus estabeleceu relacionamentos com todo tipo de gente. Mas ele conseguiu manter, né, como luz e sal a sua presença na vida de todos. Jesus, ao invés de ser influenciado nos relacionamentos, Jesus ele influencia aqueles com quem ele vai andar. Jesus então escolheu pessoas para construir relacionamentos. O seu discipulado é, portanto, uma escolha de pessoas. Ele decidiu partilhar sua vida com algumas pessoas, né? E o texto base dessa escolha que Jesus faz dos seus 12 apóstolos, e ela está em Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16. E diz assim o texto: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Esse é o grupo inicial que Jesus constrói. Ele convivia com muita gente. Mas conviver com muita gente não significa que a gente tem relacionamento com essas pessoas. Eu posso trabalhar numa empresa de 3, 10 mil funcionários e não conhecer ninguém ou ninguém saber nada de mim. Eu conheço uma pessoa que optou por participar de uma grande igreja. E ele disse assim, sabe por quê, pastor? Olha, cada dia que eu chego lá, eu sento perto de uma pessoa e eu não tenho que dar satisfação da minha vida, essa pessoa não tem que saber nada a meu respeito. Eu chego lá, eu ouço louvor, eu ouço uma palavra boa, eu dou meu dízimo e vou embora. Né? Então tem gente que se satisfaz em desenvolver assim o relacionamento, né, com as outras pessoas, com o projeto de Deus de que nós fôssemos pessoas que interagissem. Jesus então ele dá um modelo para nós. E nós aqui nesse lugar estamos à procura de um modelo de relacionamento entre nós. Nós estamos tentando construir aqui, talvez da mesma forma, nesse ajuntamento que Deus nos tem dado, nós queremos ver se nós nos aconchegamos, se nós nos aproximamos, se nós sabemos um pouco mais das pessoas, além do que os seus nomes. E olha que numa comunidade pequena como essa, às vezes nem os nomes a gente sabe. Hoje a Cleia estava rindo, sabe, dona Berlim? Tem gente que acha que o nome da senhora é Berlim, ex-capital da Alemanha, né? Gente, nós erramos o nome um do outro. Ou então a gente diz assim, vamos orar pela esposa do irmão fulano, porque ela está doente. Alguém cutuca o outro e fala assim, quem que é o irmão fulano? Gente, nós não temos aqui 1000 membros não, nem 500 membros, nós somos uma igreja de pouco mais de 200 membros, e nesse lugar convivem pouco mais de 140 membros, então não é possível que num lugar como esse eu não exista, ou eu não coexista, ou que eu não seja alguém visto e conhecido. O Senhor então estabeleceu uma forma de convivência, e que, portanto, começa, né, na escolha dos 12. Né? Ele, então, escolhe 12 daqueles que andavam para ele formar um agrupamento. O Senhor nos quer
agrupar. O Senhor nos quer, portanto, depois de orarmos, que nós estabeleçamos um grupo menor, e nesse grupo menor a gente tenha algum tipo de interação, de interdependência, de conhecimento, de abertura de coração, sabe, de poder manifestar meus erros, de não fazer de conta que eu sou bom, de crescer, de aprender, de contribuir. Quais foram os passos na escolha de Jesus? Ao estabelecer, portanto, o seu grupo, ao criar, portanto, né, essa ideia de relacionamento, que na verdade vai nascer a igreja desse grupo, né, desse grupo de 12, Jesus está preparando, na verdade, a igreja, e você e eu e nós somos resultado desses 12 primeiros homens que Jesus trabalha e que de geração em geração foram passando. Então nós estamos aqui por causa dessa escolha de Jesus. E talvez nas escolhas que nós vamos fazer e nos grupos que nós vamos gerar e nos relacionamentos que nós vamos construir, possam estar por trás disso talvez obras enormes que podem dar a volta na terra. Jesus então, antes de fazer escolhas, Jesus retirou-se para orar. Orar é o ponto de partida das escolhas. Nós, muitas vezes, fazemos escolhas e depois oramos. Muitas vezes, gente está aflita, tentando se casar. E ela bate o olho assim, aí vê aquela moça assim, com aquele sorriso enorme, e fala, eu acho que é aquela ali, Deus. Acabei de ver alguém aqui, Deus, né? Queria que o Senhor confirmasse, ela está de vestidos, de flores, né? Nós oramos muitas vezes já direcionando para Deus a nossa vontade. Nós fazemos as escolhas e depois apresentamos nossas escolhas para que Deus as abençoe. Às vezes aqui a igreja, alguns já entenderam isso. Eu gosto de participar, né, de escolhas importantes na vida quando elas ainda vão acontecer. Quantas pessoas dizem assim, pastor, eu estou à procura de uma esposa, então eu falo, aqui é o lugar, e eu ainda digo, o altar é o melhor lugar para se começar as coisas, sabe? O altar é o melhor lugar para se consolidar os projetos. Então aqui é o melhor lugar de fazer amigos, aqui é o melhor lugar de se casar, aqui é o melhor lugar de começar os filhos, aqui é o melhor lugar de educar os filhos. O altar de Deus é o melhor lugar. E Jesus então nos dá o parâmetro. Antes de nós construirmos relacionamentos, aqui orarmos. Você está se sentindo sozinho? Ore e diga, Senhor, eu quero amigos. Você acha que a sua casa então não é o melhor, não tem sido o melhor agrupamento da sua vida? Então diga, Senhor, eu preciso que o Senhor acerte meus vínculos, acerte meus relacionamentos. E Jesus então se retira, e ele passa a noite toda orando. E depois dele orar toda a noite, diz o texto que quando ele amanheceu, ele chamou os seus discípulos, que eram muitos, e ele escolhe. Trabalhar com o Senhor é uma escolha. Sabe por quê? Porque tem muita gente que aparece, tem muita gente que frequenta, mas não é com todas as pessoas que Deus conta. Não é com toda pessoa que Deus tem a disponibilidade de estabelecer com Ele um relacionamento e um vínculo. E Jesus sabia disso, né? E ele disse, Senhor, tem muita gente que anda comigo, quem é que vai, né? Quem é que vai se aproximar de mim? Quem é que vai aprender comigo? Quem é que nesses 3 anos, quem será a minha companhia? Para quem, Senhor, eu vou passar aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou? E o Senhor então lhe diz, chama o povo. E quando o dia amanheceu, Jesus então faz escolhas. Em primeiro lugar, então, eu creio que toda escolha que nós fazemos a partir de orações, nós temos, né, chances remotas de errarmos. Mas as escolhas que fazemos e depois oramos, ou então escolhemos, entramos nas coisas sem orar,
Aí depois eu teria que orar muito mais, porque aí as coisas muitas vezes vão numa direção completamente diferente do que Deus planejou. Relacionamentos precisam começar no altar. Não importa de que natureza estejamos falando nessa noite de relacionamentos. E aqui, como nós estamos iniciando um projeto de grupos, quem vai andar comigo? Quem vai andar comigo? Quem Deus quer que eu cuide? Quem Deus permitirá que se aproxime de mim? Minha esposa está fazendo, né, um projeto, tem uma pastora, né, que chamou ela para perto, para que ela possa cuidar, instruir, né, podar algumas coisas que às vezes eu como marido não sei, ela como mulher, então ela tem mais algumas que ela cuida. Mas ela agora, a Cléia está preocupada assim, o que será que Deus quer que eu cuide? Eu gostaria de cuidar de todos de uma vez, mas eu não dou conta, né? É impossível. O próprio Jesus, então, ele não cuidou de todos de uma vez. Ele deu pão para 5.000, ele pregou o Sermão do Monte para mais ou menos 2.000 pessoas, mas na hora de ter relacionamento, ele vai trazer um grupo pequeno para a sua convivência. Eu não posso conseguir, nós não seremos aqui capazes de ser amigos de todos do mesmo jeito, nem conhecer a todos da mesma forma, mas eu preciso ter um grupo com o qual eu estabeleça intimidade, contato, e isso, portanto, né, eu não posso fazer essas escolhas a partir da beleza, a partir da proximidade geográfica da minha casa, né, as afinidades, elas precisam ser, né, provadas por Deus. Deus está te chamando para cuidar, para estabelecer relacionamentos mais próximos. E Deus quer que você tenha comunhão com a igreja, mas Deus está dizendo, viu, Ebilene? Eu plantei você ali, no Parque das Flores, junto com o seu marido, por alguma razão. Eu quero que você cuide de pessoas. Você vai cuidar de todos? Você vai orar por todos. Você vai, né, trabalhar para todos? Vai trabalhar para todos, mas tem alguém que é sua responsabilidade. Tem alguém que é minha responsabilidade mais particular. Se Jesus orou a madrugada toda, e quando amanheceu o dia ele fez a escolha, o que eu sei que a palavra diz é que Jesus não cometeu pecado algum. Então Jesus não errou nas escolhas. Jesus não errou nas escolhas. Ele escolheu 12 nomes. E naquele momento, entre as pessoas que o seguiam, eram, portanto, a meu ver, os melhores. Existe uma ideia de que Judas tenha sido chamado entre os 12 para ser o traidor. Eu acho essa história, ela fere o princípio da graça de Deus. Ela fere o princípio de que Deus, na verdade, é um Deus restaurador. Se eu imaginar que Deus colocou aqui uma pessoa dentro desse lugar para ser satanista, para ser adúltero, para aliciar crianças, se Deus estabeleceu alguém aqui para ser pedra de tropeço, eu não entendo como é que esse Deus age num lugar assim. Se houver alguém com esse caráter dentro de um lugar como esse, quem o plantou aqui foi o diabo. O diabo é que planta joio no meio do trigo. Eu não acredito que Jesus tenha chamado alguém para ser traidor. Não acredito que ninguém é chamado por Jesus para ser problema no meio de uma comunidade. Não acredito que alguém esteja dentro desse lugar para testar a minha paciência, para testar o meu ministério, sabe? Tem gente que acha que está aqui para isso, né? Eu vou dar canseira no pastor até ele desistir, até ele me mudar. Não. Você foi trazido aqui por Deus. E se você foi chamado para esse lugar por Deus, e numa cidade que tem 1.300.000 habitantes, se você foi chamado por Deus é porque você está entre os melhores que Deus tem nesse lugar. Você não é simplesmente um problema, você é um propósito de Deus e que através da sua vida, grandes transformações podem vir a acontecer. Jesus não errou em confiar em Judas. Jesus, da mesma forma, não errou em escolher Judas, porque talvez naquele momento, Judas
estivesse pronto para servir. O fato de você estar pronto para servir, o fato de você estar motivado para servir, pode ser um ponto de partida importante, mas temos que ver como que as coisas vão se desenvolver daqui para frente. Sabe por quê? Um grande projeto de Deus pode se chegar no final num grande destruidor projeto de deslealdade e de traição. Você é leal ou desleal? Muita gente começa lealmente, mas no transcorrer, do caminhar, por situações que acontecem no convívio, ele sai da lealdade para a deslealdade. Ele passa da sinceridade para a traição. Eu não posso ser traidor. Eu não fui feito para ser desleal. Jesus não chamou Judas para ser traidor. Os traidores se manifestam onde as pessoas pecam, ou onde o diabo planta pessoas especificamente para serem pedra de tropeço. Relacionamentos, para nascerem, precisam ser plantados. Então, num lugar como esse, às vezes você diz assim: nossa, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. Às vezes eu me preocupo quando alguém acaba o culto, ele vira para o lado daquela porta ali, e a gente nem consegue, né? Tem uns que correm atrás aqui, tem um ministério de correr atrás de algumas pessoas assim. Mas às vezes eu dou razão para algumas pessoas, porque às vezes eles ficam assim parados, na esperança de que alguém chegue neles, e nós às vezes ficamos conversando um com o outro, que a gente conhece. Eu vou conversar com a pastora, o seu Edson vem conversar comigo, sabe por quê? A gente está acostumado a conversar um com o outro, e na verdade eu preciso ver quem entrou aqui, eu preciso saber quem ele é, eu preciso dizer meu nome, saber o nome dele, saber por que ele veio aqui. Quando a dona Berli entrou aqui, eu perguntei para ela o nome, e eu não entendi bem a hora que ela falou. Eu falei: quem convidou a senhora? Ela falou assim: ninguém me convidou, eu que tinha vontade de aparecer aqui. Eu tinha muita vontade de aparecer aqui. Mas sabe por que isso foi possível? E acho que esse foi um ponto em que o nosso coração então começa a estabelecer vínculos. Sabe, ela ficou ali quietinha e eu me aproximei. Relacionamentos dependem do que eu vou plantar e da minha própria abertura. Sabe, eu preciso estar aberto para desenvolver relacionamentos novos. Não é fácil chegar num lugar e não conhecer ninguém. Não é fácil entrar num lugar como esse, sabe, e ninguém talvez conversar comigo, mas eu preciso persistir. Mas olha lá que persistir também no seco é muito difícil. Uma vez, apareceu na igreja um senhor. Ele frequentou uma igreja no centro 3 ou 4 meses. E ele disse: pastor, eu desisti de ficar lá. Eu entrava no culto, as pessoas riam para mim e falavam assim: boa noite, boa noite. Acabava o culto, as pessoas viravam para mim: boa noite, boa noite. Eu voltava no outro domingo: boa noite. Saía: boa noite. Eu falei: gente, não se, eu tenho mais coisa para dizer. Será que esse povo não tem nada para me falar? Ele ficou 3 meses lá. 3 meses, 4 domingos, seriam 12 idas num lugar em que não se saiu dos boa noites. Eu acho que nós precisamos aprofundar nossos vínculos. Eu preciso ir saber alguma coisa, eu preciso abrir minha casa. Eu preciso me aproximar de quem está aí do meu lado. Eu preciso dar uma oportunidade para o outro me ver e saber quem eu sou. Comer da minha comida. Juarez faz polenta com carne moída, arroz com linguiça, né? Juarez tem um prazer enorme de receber. E uma das queixas que ele fez no tempo que ele teve em Rondônia é que não convivia com ninguém. Ninguém ia na casa dele.
Uma pessoa fez um favor, ele tentou pagar esse favor chamando essa pessoa para jantar, mas parece que a pessoa teve tanto medo que ela corria de aproximação. Gente, esse é um lugar que eu não posso correr de aproximação, eu preciso dar oportunidade, e se ninguém conversar comigo, então eu posso dizer, viu, Paula, você está chegando aqui hoje, né, nos visitando depois de 2 anos, gente, essa é a Paula de Florianópolis, ela nos viu pela internet, e ela falou, eu quero conhecer a casa nova, porque ela acompanhou a construção, ela acompanhou os passos, ela quis comprar nossa camiseta pelo correio, né? Então, amados, dê uma oportunidade para que alguém te veja, dê uma oportunidade para que alguém te conheça. Agora, os relacionamentos têm que amadurecer. Os relacionamentos precisam amadurecer. Sabe por quê? Eu tenho uma pessoa conhecida, eu já sei o que ele vai perguntar quando ele se aproxima de mim. Ele diz assim, Serginho, tá crente ainda? Tem mais ou menos 14 anos que ele diz a mesma coisa. Gente, nosso relacionamento precisa ampliar. A filha da Edneide, a Débora, nasceu na minha casa, né? A Edneide grávida estava na minha casa naquele tempo. Eu vi a Débora recém-nascida, a Débora chegou. Gente, a Débora hoje é uma mulher que não passa naquela porta ali. Né? Que altura tem a Débora? 1,72, ela é grande, né? Ainda se bota 12 de salto, vai para 1,80 e ela vai não sei quanto. Imagina se eu chegasse na Débora hoje com quantos anos? 17. Bilu, bilu, Débora, né? Gente, há 3 domingos atrás eu sentei na sala né, com os jovens e juvenis e a Débora estava relatando o caminhar e as propostas de trabalho da classe. Ela estava interagindo, ela hoje é uma pessoa adulta, ela é uma mulher caminhando, sabe, para um projeto de Deus. Eu não posso ficar bilu, não, gente, as coisas têm que avançar. Relacionamentos precisam amadurecer, sabe? Eu creio que pode ser que nas primeiras semanas o relacionamento de Jesus com seus apóstolos ainda era superficial, mas as coisas têm que caminhar para profundidade, para abrir o coração, para termos liberdade de dizer as coisas sem que o outro se ofenda, ou se o outro se ofender, a gente tem liberdade, sabe, de dizer, azedou por quê? A gente tem que confiar até na dureza do outro, na braveza do outro, sabe por quê? Porque a proximidade já me permite bater, beijar, cuidar, né? Porque relacionamento precisa avançar. E numa igreja em que não existem relacionamentos profundos, a gente fica só nessa base. E aí, pastora Nicinha, a senhora ainda está crente? Aí domingo que vem eu vejo ela de novo, olá, graça e paz, pastora Nicinha, a senhora ainda está crente? Ai, meu Deus, é um perigo. Eu fui visitar alguém que estava doente e as 2 filhas dela estavam brincando com 2 outras meninas, 2 crianças que eu não conhecia. E aí eu chamei uma de neném, falei, ô neném, né? Como é que é seu nome? Na hora, eu não sou mais neném. Falou, desculpa, eu agora já percebi que deu uma rata aqui. Não sou mais neném, então o papo com ela tem que ser mais profundo. Eu creio que nós precisamos sair da superficialidade das coisas que a gente vive e aprofundar os nossos relacionamentos. Né? Nos relacionamentos precisam crescer, precisam avançar, precisam amadurecer, né? E isso exige tempo e uma coisa chamada convivência. Agora, relacionamentos também morrem. Relacionamentos também secam. E se talvez você vá pensar quantas pessoas já fizeram parte desse lugar e foram importantes nesse lugar e elas foram minguando e algumas mudam para outros lugares ou simplesmente abandonam lugares como esse porque talvez, né, no momento que eles precisavam de ter sido abordados, de terem sido questionados, de dizer o que está acontecendo, né,
eles estavam isolados. Nós perdemos amigos. Nós nos afastamos de pessoas. Às vezes nós precisamos substituir relacionamentos, porque me lembro do testemunho do senhor Vladimir, quando ele voltou do encontro e disse: eu decidi que vou parar de beber. E meus relacionamentos todos bebem. E eu avisei, o senhor avisou no bar, né? Hoje é o último dia que eu estou vindo aqui. E se vocês quiserem me ver, onde é que eu estou? Eu estou na igreja. Então, às vezes, a gente precisa deixar alguns relacionamentos que nos puxam para baixo. Mas imagine se o senhor Vladimir entra num lugar como esse, deixando os relacionamentos que ele tinha, ele não faz relacionamentos aqui. E ele vai ficar sozinho aqui. E às vezes, por estarmos num lugar como esse sozinho, quem vai no meu aniversário é justamente quem me puxa para trás, quem convive comigo é alguém que tem ideias diferentes do grupo que eu estou. Relacionamentos morrem, né? E é importante então que nós zelemos dos relacionamentos, que a gente se preocupe com aqueles que caminham comigo. E pequenos problemas então começam de certa forma a minar os veios entre nós. Enquanto flui entre nós entendimento, diálogo, né, a gente consegue caminhar junto. Mas quando alguém começa a se afastar, pode saber que alguma coisa obstruiu, né? E as causas mais comuns que vão nos afastando das pessoas, nos afastando de relacionamentos, sabe, minando o relacionamento conjugal, casamento, que isso aqui vale para qualquer tipo de relacionamento. O primeiro deles são decepções. Talvez algumas pessoas possam ter ido embora daqui porque se decepcionaram comigo. Porque talvez esperassem que eu fosse um outro tipo de pastor. E aí elas começaram a se sentar aí, e começaram a não se sentir cuidadas ou alimentadas, e de repente a decepção vai criando como se fosse uma crosta na veia do coração. E o contato vai deixando de acontecer, e de repente a pessoa vai embora. A pessoa desiste. E as decepções então são importantes. Desencantos com as ideias. Quarta-feira estivemos aqui para conversar com o Ministério de Ação Social, que ajuntou gente motivada, mas de repente maus tratos ou choque de ideias começaram a tirar o encanto de algumas pessoas pelo trabalho. Elas vieram com um encanto e encontraram gente. E nesse ralar nosso, a gente acaba desencantando. Um lugar como esse pode gerar desencanto. A gente entra num lugar esse achando que aqui é perfeito, que aqui é o céu, que aqui não tem fofoca, que aqui ninguém julga a gente, ou que aqui é perfeito. Mas sabe de uma coisa? Esse é um lugar que tem gente que tem falhas. E eu preciso tomar cuidado, porque desencantar é perder a motivação, é perder a alegria de estar. E igreja é um lugar que eu preciso estar feliz. É um lugar que eu preciso estar motivado, sabe? Ir num lugar que me faz mal, ir num lugar que não me nutre, ir num lugar que, sabe, que me angustia. Isso está errado. Quando eu estou aqui num lugar como esse, sem estar com vontade de estar aqui, tem alguma coisa talvez obstruindo. Se você vier obrigado aqui, eu vou te dizer o que está acontecendo com o canal da comunicação entre você e eu. Se alguém hoje entrou nesse lugar na força, se você está aqui constrangido, tem alguma coisa errada. Não se participa de um grupo, não se fica casado por constrangimento. A gente fica porque está valendo a pena. Mas se tiver alguma coisa errada, é importante cuidado. Frustrações. Sabe, quando eu me empenho e as coisas dão errado. Quando eu sonho e as coisas não aconteceram.
Quando eu espero e aquilo não é do jeito que eu esperei. Isso acontece nos lugares que eu estou. E às vezes eu faço isso num emprego, às vezes você faz isso no casamento, muita gente está frustrada, ainda está casado. Mas se você perguntar assim no particular, tá tudo bem, Márcio? Ele vai dizer, o senhor não vai falar nada com minha mulher não, pastor? Olha, já tem um tempo que não está legal. Eu não ando feliz. Sua mulher está sabendo? Não, ela nem pode sonhar que eu estou falando uma coisa dessa. Tem gente que divorcia primeiro comigo para depois contar para a mulher. É um negócio complicado. A outra parte é a última a saber. Frustrados, sabe? A frustração, ela permite aproximações ruins de gente interessada não em restaurar, mas em gente que tem ministério de roubar, matar e basta que você esteja com alguma situação frustrante. E mágoa. Mágoa são relacionamentos não resolvidos. Situações em que o perdão não foi ministrado, eu já passei, já virei aquela página, mas aquele negócio está intoxicado na minha alma. Tem situações mal resolvidas na minha vida, né, em que a ofensa ou a falha do outro, né, e a pessoa não me perdoou e eu nem às vezes estou sabendo que a pessoa está embaraçada em mim, mas a gente vai ajuntando sentimentos e chega um momento, sabe, que essas coisas envenenam, que nem acontece com as pessoas que se envenenam por agrotóxico ou por metais pesados. Todo dia vai juntando um pouquinho. Todo dia vai juntando um pouquinho. Chega um momento que o peso desses ressentimentos chega no nível do comprometimento e o relacionamento morre. Os relacionamentos precisam ser cuidados, né? Pequenos problemas, então, vão minando nossa comunicação. Eu me preocupo às vezes porque eu sou de um modelo que quando a coisa está difícil ou quando eu estou desanimando, eu calo a minha boca. Eu paro de falar. Mas parar de falar não vai resolver, vai fermentar dentro de mim. Eu preciso falar. Eu preciso resolver as coisas. Cuidado nos relacionamentos onde as coisas vão ficando guardadas, onde as decepções, os desencantos, as frustrações, as mágoas vão sendo o meu alimento, sabe? Vão sendo o resíduo das coisas que vão ficando. E aí eu mato a minha igreja, eu mato o convívio com irmãos que estão aqui há muito tempo. Gente, tem pessoas que estão aqui antes de mim. Eu estou aqui só há 14 anos e alguma coisa. Tem gente que está muito mais tempo antes de mim aqui. Mas estão morrendo ou permitindo-se morrer, porque algumas coisas estão obstruindo seus canais de comunicação conosco. Estão entupidos os canais de afeto por essas coisas que acontecem. E o primeiro passo, quando deixa de circular a graça de Deus nas nossas comunicações, a gente começa a involuir, a gente começa a regredir, a gente vai deixando de aparecer, a gente vai deixando de contribuir, a gente vai ficando distante, a gente encontra e o assunto que as pessoas falam assim, nossa, já faz tempo que você não vai na igreja, aconteceu alguma coisa? Não, eu estou meio sumido, né? Estou frequentando uma igreja lá perto de casa, que está mais fácil, e aí as coisas vão secando, eu vou morrendo no lugar que um dia eu floresci. Eu vou deixando de ser importante no lugar que eu já ocupei e que eu fui importante. Eu não poderia perder ninguém dos que estavam aqui, sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui e tinha um lugar, é porque tinham pessoas que obraram aqui com a sua contribuição, com a sua presença. A escola dominical tinha 12 pessoas, mas eles estavam e eles eram um dos 12. Mas e o que acontece? A igreja vai crescendo e essas partes vão entupindo e vão se distanciando. Nós não podemos nos dar o luxo de perder
os antigos que estão na base das coisas. Aí a igreja fica sempre com os novos. Aí o camarada vai ficando aqui 4 anos, 5 anos, e de repente ele começa a desenvolver algum tipo de decepção, algum tipo de desencanto, algum tipo de frustração, começa a se magoar com as pessoas, porque no começo ele foi bem tratado, aí na continuidade ele começa a levar alguns chicotados aqui, e aí de repente, quando ele tem 7 anos, 8 anos, que ele está pronto, maduro, para fazer uma obra grande aqui, ele vai para Pentecostal, Deus é Amor ali do outro lado, vai para a igreja do Pastores Perdidos, aí lá ele floresce. E fica um rombo aqui, fica uma mágoa aqui. Às vezes ele ainda nem é sincero, pergunta, você saiu da Metodista? Saiu, é uma boa igreja, sabe? Mas o meu tempo lá cessou, eu agradeço, agora estou aqui, né? Não foi isso que aconteceu no ministério de Jesus. Quantos Jesus perdeu dos 12 que ele abriu? 1. E por que ele perdeu 1? Por decepção, por desencanto, por frustração e talvez até por mágoa. Cuidado com os sentimentos que estão no coração em relação à igreja, em relação ao pastor, em relação ao seu líder de ministério. Cuidado com aquilo que você deixa circular no seu coração e que não te faz bem, mas faz mal. O relacionamento entre Judas e Jesus, ele é uma aula de relacionamento. Ele é uma aula de compreensão. Por quê? Porque ele nasce do melhor. Jesus escolhe do meio de não sei quantas pessoas, ele escolhe 12. Judas está entre os melhores. Então, um relacionamento que começa bem, que começou com oração, que começou com direção de Deus e excelência. Assim também alguns casamentos começam. Com direção de Deus, com caráter, com excelência, sabe? Então, às vezes a gente não dá sequência às excelências do princípio. Nós podemos também escolher e começar mal. Muita coisa começa torta e Deus, por misericórdia, conserta. Mas não foi assim o relacionamento de Jesus com Judas. Então eu quero crer que se Jesus escolhe Judas, Judas era um dos melhores do grupo que estava andando com Jesus. Ele tinha um espírito de excelência, ele podia contribuir. E Jesus o separa para andar com ele, porque de alguma forma ele tinha excelência. Talvez algumas pessoas quisessem andar comigo. Tem gente que fala assim, o pastor Sérgio só brinca com a dona Terezinha, não brinca comigo. Confessar um segredo para vocês aqui, muitas visitas que eu fazia aqui, minha mulher ainda trabalha à noite, né? Então tinha lugares que eu não podia ir sem uma mulher. Lá ia a dona Terezinha, largava o marido dela, eu largava a minha mulher, ela ia... Muita gente achava que a dona Terezinha que era minha esposa, né? Uma mulher aposenta logo, né? Mas sabe de uma coisa? E porque a gente andava juntos, né? E ela tinha medo de lugares que a gente às vezes tinha que ir, ela tinha medo de assalto, ela tinha medo. E eu brincava com ela, falei, doutora Terezinha, só não está pronta para ir para Jesus? Não, eu quero ficar ainda para converter meu marido. Não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Que é isso, pastor? Né? Sabe, a gente desenvolveu comunhão. Não estou falando que ela é uma pessoa fácil, não. Gente, quem aqui é fácil? Esse é um lugar de gente complicada, de gente difícil, uns menos, outros mais. Mas sabe, gente, ela me deu oportunidade de convivência, ela me deu
abertura, ela andou comigo, ela me aguentou, né? Ela me fez companhia, e acabou que a gente construiu alguma forma de intimidade, né? E eu confio hoje que ela gosta de mim. Ela me critica, ela me bate, mas ela sabe o que ela pode dizer. Tem coisa que ela não alisa, e às vezes ela ainda fala torto, fala errado, mas ela tem liberdade. Sabe por quê? Porque isso existe. Precisa ver isso com toda a igreja. Tem gente que eu perdi o contato. Tem gente que nunca se aproximou. Tem gente que eu não sei o que pensa, nem a meu respeito, nem do que está acontecendo. É um silêncio enorme, né? Talvez eu não consiga ter esse contato com todas as pessoas, mas você precisava ter alguém com quem se pudesse abrir o coração e eu saber que tem, sabe por intermédio de alguém como é que anda seu coração. Será que o pastor Luiz da Videira conhece todos os membros da igreja? Mas ele conhece pastores que tem uma rede de líderes, cujos líderes conhecem sua célula, e sabe o que está acontecendo, sabe quem está andando, sabe quem não está. Então, de alguma forma, nós precisamos nos cuidar. Judas era um dos melhores do seu grupo. Judas era de confiança. Judas caminhou com o grupo 3 anos. Judas caminhou com eles 3 anos, né? E, de certa forma, Judas torna-se traidor. Essa é uma palavra que eu então entendo lá no texto que eu li, diz isso, né? E Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Ninguém nasce traidor, mas nós podemos nos tornar traidores. Nós podemos nos tornar pedra de tropeço. Se eu não evoluo para me tornar bênção, eu involuo, eu regrido, eu morro. E aí eu me torno escândalo, aí eu me torno tristeza, aí eu me torno problema. E isso foi o que aconteceu. Ninguém nasce para estar aí, sabe? Ninguém nasce com esse ministério. Ninguém que eu fui batizado, eu batizei para ser escândalo. Mas a gente pode se perder nesse contexto. Não, sabe, vigia isso. Não permita que a sua vida se torne escândalo. Ou se não for escândalo, se torne tristeza. Porque de repente, simplesmente o que está acontecendo na sua vida entristece as nossas. Porque ao invés da sua vida caminhar, você regrediu. Ao invés de você florescer e frutificar, você abandonou e desistiu. Onde minou então o relacionamento, né? Se com Judas e Jesus então foram 3 anos muito intensos, foram muito intensos aqueles 3 anos, porque o tempo de Jesus era curto. Então eles andaram muito, eles conversaram muito, eles visualizaram muito, eles tiveram tempo com multidão, tiveram tempo a sós, né? Jesus foi um líder que soube cuidar do coletivo e do individual. Eu não tenho esse dom. Às vezes eu falo com o coletivo, às vezes eu falo com o individual, mas o que será que aconteceu no final dos 3 anos? Judas ele perde o encanto pelo projeto. Aí ele começa a frequentar outro lugar. Aonde ele voltou a frequentar? O templo. Ele voltou a ter contato, foi com o sumo sacerdote e com a turma dos fariseus. A gente se a gente abandona a nossa congregação e não está indo em lugar nenhum, a gente está fazendo mal. Mas se eu estou frequentando outra coisa, eu estou recebendo outra influência, e o meu nome está aqui. Eu preciso consertar. Sabe, se você está aborrecido com a sua mulher, então você fala assim, eu estou chateado com a minha mulher, então eu vou arrumar uma outra legal, porque eu estou precisando de uma mulher que me dê paz. Porque a hora que eu voltar para casa vai ser só quebra-quebra, então hoje eu estou afim de paz. Aí eu vou e frequento a casa da outra. O Senhor nos manda consertar relacionamentos. O Senhor não nos manda trocar os relacionamentos. O Senhor manda consertar.
E Ele é o Deus da restauração. Então vá atrás da restauração, vá atrás dos consertos, ao invés de ficar no adultério, na infidelidade, sabe? Vamos consertar. Mas já está morto. Ué, Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias, de carniça já, sabe? Tem coisas que o Senhor vai ressuscitar, vai tirar do podre, vai devolver a vida. Então, na verdade, o que acontece? Judas perde o encanto. E o que acontece quando a gente começa a ficar desencantado com o projeto? Vem uma coisa chamada insatisfação. Insatisfação é que mina casamento. Insatisfação é que mina, né? Amizades. A gente às vezes começa bem com um amigo, ele vai todo dia na minha casa, eu vou todo dia na casa dele, de repente a gente começa a ver uns negócios que a gente não gosta. Aí a gente começa a afastar, a evitar, e dali a pouco a gente divorcia do relacionamento de amizade. Sabe de uma coisa? Insatisfação precisa ser conversada. Insatisfação precisa ser tratada. Silêncio não ajuda. Afastamento não ajuda. Eu preciso abrir o coração e dizer, não estou satisfeito. Hoje eu falei isso com a minha esposa. A gente falava um pouco sobre Judas, né? Lá na minha casa estava tendo um aniversário e meu irmão perguntou o que eu vinha fazer hoje na igreja. Eu falei, não, hoje eu vou falar sobre Judas. Aí nós fomos falar sobre Judas e eu disse para Cleia ali na mesa, falei, Cleia, se eu estiver em silêncio em relação às coisas que eu não estou feliz no casamento, eu preciso abrir minha boca, porque é com ela que eu tenho que resolver. Sabe, eu preciso ter essa liberdade, talvez o que eu vá dizer ela não goste, mas se nós quisermos continuar casados, nós precisamos abrir o coração, precisamos falar da insatisfação, precisamos dizer o que não está bom. E quando você diz para o pastor dessa igreja o que não está bom, você ajuda a igreja, você ajuda o pastor. Mas quando você pega a sua malinha e some daqui, ou fica de longe, apontando o dedo para cá, você não me ajuda, você não contribui. Quando você acolhe outros dentro da sua casa para fazer o que é o meu trabalho, sabe? É como se você acolhesse outro esposo, Cleia, enquanto eu estou fora, porque o outro está resolvendo um problema que eu não estou conseguindo te suprir. Nós precisamos ter relacionamentos confiáveis. Eu preciso confiar nos irmãos. Você precisa ser um líder confiável. Você precisa desenvolver relacionamentos sinceros, em que o seu liderado vai ter uma pessoa confiável, no qual ele abre o coração e ele sabe que está sendo apacentado, que ele está sendo cuidado, né? E aí, a insatisfação começa a interromper as vias de comunicação entre nós. E aí, algumas áreas nossas começam a secar e morrer. A gente não morre de uma vez, não. A gente ainda aparece aqui de vez em quando. Mas a gente vai morrendo de pouco. A gente vai perdendo a graça. A gente vai achando que tem coisa melhor. Cuidado com as insatisfações, lutem contra elas. Sabe por quê? Porque você foi trazido por Deus para um lugar como esse, pequeno. Tem tanta igreja mais fácil por aí, maior, pronta. Mas você foi chamado por Deus para um lugar assim, porque aqui está quase tudo por ser feito. E sabe por que está quase tudo por ser feito? Porque falta gente para pegar e fazer. Falta você se dispor e fazer. Quando Jesus estava para ir embora, a hora dos 12 fazerem, Judas falou assim, esse cara me enganou, eu achei que eu fosse ser ministro da fazenda, agora ele está carcando fora, vai largar a gente aqui. Eu fiquei 3 anos andando atrás desse camarada, e agora eu não vou ficar com nada. Eu perdi 3 anos da minha vida. Ele ainda vai tentar tirar um lucro em cima disso. Ele vai lá no sacerdote, ainda vai tentar ver que dinheiro que ele podia recuperar no meio daquela situação toda. Sabe quando a gente acha que perdeu tempo num lugar como esse? É um sentimento diabólico. Por que não, sabe? Eu tenho dito isso, todas as vezes que eu vou numa igreja, eu tenho que voltar para minha casa melhor. Um lugar como esse tem que me fazer bem. Uma palavra esquisita como essa numa noite de hoje tem que me fazer bem. Sabe por quê? Ela tem que nem que seja me provocar para pensar. Porque, sabe, Deus constrói-nos nos bons e nos maus momentos. Deixa Deus trabalhar a sua vida, né? Cuidado com as áreas que podem estar secando ou morrendo na sua vida. Como é que entrou a crise entre Judas e Jesus? Primeiro, eles perdem a
Sintonia. Quando alguém começa a sumir, quando alguém começa a deixar de me falar, ele continua educado, todas as vezes que me vê ele fala graça e paz, mas ele está sumindo. Eu sei que ele está sumindo e ele sabe que está sumindo, sabe? É que nem um rádio ruim que vai ficando distante da antena, vai dando interferência. Cuidado com a perda de sintonia com a sua igreja, com o seu líder, com o seu pastor. Cuidado com a perda de sintonia com a sua esposa, com os seus filhos. Em São Paulo, a polícia prendeu um menino de 12 anos que roubava carro. O menino já sabia arrombar, fazer ligação e guiar o carro. E ele, numa perseguição, bateu o carro, foi preso. E o pai dele virou e disse: eu não sabia que o Zezinho fazia isso. Onde é que ele está? Ele não sabe com quem o filho anda. Você tem sintonia com seus filhos? Você tem sintonia com seu pastor? Você tem sintonia com a sua mãe? Você tem sintonia com seus irmãos? Hoje, nós comemoramos o aniversário dos meus 2 irmãos. É complicado isso na minha família, porque eu sou o filho do meio e minha irmã mais velha é a irmã gêmea do meu irmão, com 3 anos de diferença, né? O Alexandre nasceu 3 anos depois, a Kátia nasceu 3 anos antes. Num momento raro, nós estávamos juntos hoje. E minha irmã disse: foi o melhor aniversário depois da morte da minha mãe. Sabe por quê? Simplesmente porque nós estávamos juntos. Moramos na mesma cidade. Mas às vezes tem faltado sintonia entre eu e meus irmãos. Porque às vezes eu tenho tido sintonia com gente que não é do meu vínculo de sangue. E eu preciso cuidar também da minha casa. Minha mulher se preocupa mais com a família dela do que eu preocupo com a minha, porque talvez isso é mais forte, eu preciso aprender isso com ela. Ela está antenada nos parentes. Às vezes a gente está aqui na rua, ela vê um cara pelas costas, lá o Hermenegildo da tia Cafubira. Ai, meu Deus, nunca ouvi falar dessa tia sua. Ela vai lá: eu sou seu primo, eu sou sua prima. Essa é minha prima. Ela faz questão. Ela faz questão e ela não está errada, não. Né? A gente precisa estar ligado. Perda de sintonia, cuidado. Maridos que andam sem sintonia em casa. Maridos que andam sem assunto. Esposas que estão com a cabeça sabe-se lá onde. Gente que não tem assunto. Eu rio porque às vezes minha mulher está tão cansada, ela fala assim: eu estou tão morta de cansado, acho que eu estou até sem assunto. Né? Porque enquanto eu guio, é um tempo que a gente conversa. Quando a gente está comendo, é um tempo que a gente conversa. E o silêncio, ele é preocupante. O silêncio é preocupante. Né? Segunda coisa, comportamentos duvidosos. Judas começou a fazer coisas ilegais. Ele começou a tirar da bolsa que ele cuidava. Sabe quando a nossa conduta começa a ter trincas? Quando eu compro não pago, quando eu peço emprestado e não restituo, quando eu falto com a verdade. Judas começou a minar o seu comportamento. Ele é criticado porque ele deixou de ser confiável. Ele foi colocado onde estava porque era confiável. Sabe, não deixe de ser confiável. Não deixe da igreja confiar e acreditar em você. Sabe, terrível é quando a gente se torna desconfiável. Volta aos valores e relacionamentos antigos. Judas por 3 anos se afastou
daquela coisa seca e morta do farisaísmo, daquela coisa templária, e ele começou a andar com Jesus, uma coisa nova, uma coisa viva, mas a partir do momento que ele entra em crise com o Senhor, ele começa a se afastar do Senhor, e naturalmente onde é que ele foi parar? Ele foi parar nos sacerdotes, ele foi parar nas pessoas que queriam, na verdade, era a morte de Jesus, e isso acontece, sabe, muitas vezes quando a gente começa a se afastar de um lugar como esse, nós, ao nos afastarmos de gente que é do meu convívio, eu vou me aproximar de outras pessoas naturalmente, e eu posso estar fazendo trocas perigosas, eu posso estar, sabe, me aproximando de coisas que eu já superei, de gente que já no passado não me foi bênção, ou posso estar aceitando influências que me levarão a trair princípios que eu já tive. Cuidado de quem você tem ouvido. Cuidado de quem você tem se alimentado. Fique com quem você confia. Fique com quem tem quilometragem na sua vida. Fique com quem você já conhece. Não troque a esposa de 30 anos por uma moça que você conheceu semana passada. Resolva com quem você conhece. Judas começou a voltar para trás. Sensação de erro e de tempo perdido. Sensação de que precisava cair fora, sair, deixar a congregação. Preste atenção nesse desejo perigoso de desistir. Preste atenção no desejo de abandonar, seja lá o que for. Sabe, isso pode ser uma coisa maligna. Às vezes o emprego é ruim, mas sabe, eu talvez precise me superar. Ou será que terá algum emprego que é 100% bom? Certo que o Denil trabalha num lugar todo espelhado, chique, ar-condicionado, tudo chique, mas o salário é ruim. Né? O plano de saúde é bom, mas o salário é ruim. Pode ser que ele ache um salário 3 vezes maior, mas o patrão é ruim, não tem o plano que ele tem. Então, gente, melhore o que você tem. Até Deus mover você. Até Deus, sabe, a gente sai de uma coisa, é quando Deus nos tira, não é quando eu desisto. E sabe qual foi o erro de Judas? Ele saiu, ele desistiu, e ao sair, ele saiu da pior forma, ele saiu de forma desleal, ele saiu de forma traidora. Não saia das coisas como traidor, não saia das coisas de uma forma desleal, sabe, abra, converse, sabe, dê uma oportunidade para a outra parte se redimir. Talvez se Jesus tivesse, né, se ele tivesse dito para Jesus, olha, eu estou de saco cheio de ser apóstolo. Judas, o que está acontecendo, meu filho? Senta aqui, ou 6:11 aí, vamos caçar o que fazer, deixa eu conversar aqui. Estou decepcionado com essa conversa do Senhor. O Senhor disse que ia fazer um reino, agora o Senhor está falando que vai morrer. Eu acreditei no Senhor, eu larguei meu projeto pessoal, eu estou envolvido com o Senhor e na verdade eu estou sentindo que eu perdi tempo. Ele devia ter deixado Jesus explicar. Você tem dado oportunidade para o outro se explicar ou você tem sido desleal com ele? Deixa o outro se explicar. Não fale mal dele pelas costas, não. Fale com ele. Na verdade, a traição de Judas não é o começo da coisa. Ele é o último ato, quando Judas beija Jesus. Na verdade, o relacionamento já estava morto. Muitas vezes, quando alguém sai de um relacionamento, ele já está morto, há muito tempo. Cuidado, né? Estamos terminando, amados. Pergunta dos discípulos depois dessa, né, da mesa, que na instituição da Santa Ceia, Jesus diz assim: chegada, pois, ele à mesa com os 12 discípulos, enquanto comiam, Jesus declarou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Olha como Jesus é ético. Ele não chegou e falou assim, a Paula está me traindo. O Zé, esse safado, está me traindo. Ele disse assim, um de vocês está sendo desleal comigo.
E aí, diz assim, e eles muito contristados, porque era entre os 12. Um muito contristado, começaram a perguntar um por um, Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? E eu parei esses dias para pensar nisso. Quando Pedro pergunta assim, Senhor, sou eu? Vocês acham que Pedro não sabia? Ou Pedro sabia e só quis dar uma de bom na frente dos outros? Sabe de uma coisa? Às vezes a gente está indo e não sabe. Às vezes você, na melhor das atitudes, parece que está fazendo a coisa certa, mas você está sendo desleal com o outro. Às vezes você acha que está fazendo a coisa certa e está sendo desleal com o seu líder, com o seu pastor, com a sua esposa. Meu ex-patrão, o pai fez uma dívida, não conseguiu pagar, foi no cartório, transferiu a fazenda, que era o único bem que eles tinham, e se matou. E na cabeça daquele homem que se matou, ele estava fazendo a coisa certa, sabe? Porque na época dele, um homem que não pudesse cuidar da sua família, não tinha dignidade para viver. Mas ele, quando se mata, ele deixou os 7 filhos na maior dificuldade com uma viúva, sem ter onde enfiar aquela família. Nós, às vezes, podemos estar fazendo uma coisa que na nossa cabeça parece certa, mas você pode estar sendo desleal. Os discípulos perguntam, sou eu, Senhor? Sou eu? Eu, às vezes, me pergunto, Deus, eu tenho estragado a vida das pessoas? Eu tenho maculado, de alguma forma, a expectativa de alguém? Gente, eu não vim para ser problema, não. E o dia talvez que eu estivesse sendo problema num lugar como esse, eu vou pedir para ir embora. Porque não vim aqui para ser problema, não vim aqui para ser tristeza, não vim aqui para ser pedra de tropeço, mas eu sou humano. Então eu preciso acertar o meu caminhar com vocês. E você, líder, tem que acertar o caminhar com os seus. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder ninguém. Então eu pergunto mesmo para mim mesmo, será, Senhor, que eu estou sendo um pastor bom para essa igreja? Eu me pergunto, eu tenho sido um marido que tem atendido, às vezes eu me surpreendo, porque às vezes minha mulher faz uma queixa, e eu falo, mas eu não tinha percebido isso. Caramba, não sei se eu tenho sido um bom pai para os filhos que Deus me deu. Às vezes eu acho que eu estou em falha com os meus irmãos, às vezes eu estou em falha com os meus amigos, estou em falha com a minha família, eu tenho que ter uma autocrítica, sabe? E eu preciso me perguntar o tempo todo, Senhor, eu tenho traído, de alguma forma, Deus, eu tenho sido pedra de tropeço na vida de ninguém, não foi para isso que eu vim. Não foi para isso que eu vim. E ali naquela mesa da comunhão, quando Jesus está instituindo a ceia, ele está fazendo a última Páscoa e começando a primeira ceia. Jesus não responde quem é que está traindo. Ele dá uma dica num determinado momento, ele diz assim, aquele que põe a mão na panela, aquele que pega no mesmo lugar, que está com a mão suja na mesma panela que nós todos estamos comendo, ele está querendo dizer, sabe, que quando um está com a mão suja numa panela que todo mundo come, ele na verdade suja, não é a minha vida, ele suja todos nós. Quando alguém fracassa, a tristeza é nossa. Quando alguém envergonha o Evangelho, sabe, a vergonha é nossa. E Jesus diz, aquele que põe a mão na panela, comigo, esse que está comigo todo dia, esse que tem a liberdade de botar a mão na mesma panela que eu ponho, esse que está sendo desleal comigo. E às vezes a gente acha que está até bem no filme. Porque Jesus fala assim, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Eu estou prontinho para morrer pelo Senhor. E Jesus fala assim, Pedro, você não sabe o que você está falando. Porque antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Que isso, Senhor? Eu sou o Pedrão. Sou o pastor Sérgio.
Mas Jesus estava certo. Às vezes eu acho, eu acredito demais em mim, duvide de você. Duvide da sua justiça, duvide da sua força, sabe por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, e muitas vezes quando a gente aponta dedo para os outros em pecados que dali a algum tempo eu posso correr o risco de estar repetindo eles na minha vida. Então Jesus falou para eles, né? Olha, hoje o traidor mete a mão na panela comigo, mas olha, tem muita gente que ainda vai me negar, vai ser desleal comigo. Obrigado, filha. Vai ser desleal comigo. Oh, amados, esse é um lugar que nós precisamos consertar nossa lealdade, consertar nossa franqueza, consertar nossa transparência. Nós precisamos ser leais uns com os outros, leais marido e mulher, leais amigo e amiga, leais líderes e liderados, leais com o Ministério de Música, sejam leais com o Charles e a Lindalva, sejam leais, né, no dízimo, sejam leais na palavra, sejam leais na frequência, sejam leais nos dons que Deus te deu, sabe, não seja desleal. Seja confiável. E nós vamos terminar. Hoje tem ceia. A gente tem mais slide não, né? Acabou? Acabou. Jesus foi traído por um dos seus 12. Foi a primeira perda no ministério de Jesus. E eu penso assim, se Jesus perdeu um por traição, ele que orava mais do que eu, ele que tinha muito mais discernimento do que eu, por isso que talvez eu possa ser traído por mais de um. Mas não importa, é ruim. E Jesus foi traído. E diz que na noite que ele foi traído, ele deu a ceia a Judas. Vocês acham que ele errou dando a ceia a Judas? Por que Jesus dá a ceia a um homem que ele sabia que ele estava cravando uma faca nas costas? Porque Deus, Ele é o Deus da oportunidade, Ele é o Deus da reconciliação, Ele é o Deus que até o último momento, Ele acredita em nós. Ele acredita que eu posso reverter, que eu posso consertar, que eu posso voltar atrás, que eu posso rever posições. A todo momento o Senhor sinaliza que se eu me arrepender dos meus pecados, se eu repensar os meus caminhos, não importa qual tenha sido a minha deslealdade, qual tenha sido a minha traição, né, qual tenha sido a minha desobediência, a qualquer momento eu posso reverter isso. A qualquer momento você pode reverter as coisas. Às vezes são difíceis de reverter. No encontro com Deus, foi um homem cujo pai dele abusou de uma irmã de criação. E há 12 anos ele não falava com o pai. Ele denunciou o pai foi preso. E ele nunca mais falou com o pai. E no encontro ele estava embaraçado. Falei, pastor, o que eu faço? O que eu faço? Eu falei, você precisa reconciliar-se com seu pai. E ele obedeceu. Eu perguntei depois para ele, como é que foi lá? Ele disse assim, eu fui na casa dele. Não dei conta de falar nada não. Eu só falei para ele assim, boa tarde. Mas depois de 12 anos, boa tarde era um grande passo. Deus não te pede talvez que você dê todos os passos num dia como hoje, mas se Judas naquele momento em que Cristo está dando a ceia, dissesse assim, Senhor, não vou comer porque eu estou chateado com o Senhor. As coisas talvez tivessem tido um destino diferente. Abra o coração.
Abra o coração. Senhor amado, estamos na sexta-feira considerada da morte, da paixão. Jesus, através da sua morte, Ele nos traz perdão. E Deus, eu sei que a minha vida já estragou a mim mesmo, estraguei talvez outras pessoas, por aquilo que disse, por aquilo que fiz ou por aquilo que não fiz. Cada um de nós aqui é pecador, Senhor Deus, cada um de nós tem falhas, cada um de nós tem coisas que a gente se envergonha, cada um de nós gostaria que o tempo voltasse para apagar alguns pedaços da nossa vida, dos quais nós não temos orgulho. Mas o Senhor não se importou com isso, o Senhor nos acolheu na sua presença, sendo nós pecadores, sendo nós falhos. Talvez ninguém conheça o meu pecado, mas o Senhor sabe, eu sei. E o Senhor, dele mesmo assim, o Senhor não impede que eu acesse a tua presença, que eu coma pão e beba vinho com o Senhor. O Senhor me perdoou e o Senhor me dá oportunidades. E se eu sair daqui e pecar, o Senhor me dá outra oportunidade. E se eu cair depois de ter feito o propósito, o Senhor me dá outra oportunidade. O Senhor é o Deus das oportunidades, porque o Senhor investe nos relacionamentos. O Senhor não quer a falência deles. O Senhor não quer que, ó Deus, nos afastemos de Ti. O Senhor não quer que nos afastemos um do outro. O Senhor não nos quer descongregados, sozinhos, sofridos, entristecidos, rancorosos. O Senhor nos quer curados, o Senhor nos quer juntos, o Senhor nos quer apoiando-nos mutuamente, servindo-nos mutuamente. A vontade do Senhor é que estejamos juntos. Se houver alguma coisa que nos tem dificultado andar juntos, se há alguma coisa em mim como pastor, como marido, como pai, como cidadão, se houver alguma coisa que tem trazido problemas na vida de alguém, Senhor, diante de Ti eu digo: Deus, sou eu o desleal, sou eu, Senhor, que tenho trazido tristeza na vida de alguém, sou eu que tenho gerado decepções na vida de alguém, sou eu que tenho sido atrapalho na vida de alguém. Senhor, se eu sou, eu preciso saber, eu preciso que o Senhor cuide, eu preciso que o Senhor conserte minha vida e os relacionamentos que a minha vida tem estragado. Não vim para ser problema. Já orei isso muitas vezes diante do Senhor. Não vim para envergonhá-lo. Não vim. Eu vim para ser bênção. E cada um de nós que aqui está veio para esse propósito. Dá-nos tua graça, Senhor Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.